Nós paramos aqui na aula passada, ó. Na verdade, nós paramos no slide anterior, né? E vamos dar continuidade aqui à parte de conflitos de dados e solução dos conflitos de dados dentro de um pipeline de 5 estágios, tá? Então, nós estabelecemos um pipeline de 5 estágios como exemplo. Então, ele não é o único. A gente pode ter um pipeline com muito mais estágios, com características distintas, com muito mais complexidade, tá? E certamente com muito mais complexidade para poder solucionar os conflitos que venham a partir desse novo pipeline. Né? Mas para facilitar, para fins didáticos, né, a gente trabalha com pipeline MIPS, muito simples, né? O livro traz tanto como um pipeline MIPS de 5 estágios, como também como um pipeline do processador RISC-V, tá? Ele mostra como sendo praticamente o mesmo pipeline, com instruções com mnemônicos muito parecidos para o RISC-V, tá? Com um formato de instrução muito parecido também. Tá? Então, todos esses exemplos que a gente está vendo nos slides são do processador MIPS, mas se vocês compararem com alguns exemplos do livro, onde o livro menciona que os exemplos são do RISC-V, vocês não vão ver muita diferença. Tá? Então, como exemplo aqui, pessoal, a gente imagina um código sendo executado, ó, vejam bem, de cima para baixo aqui, ó, é como se fosse a ordem, é a ordem, né, desse código no programa, tá? Então, o programa é um sub, end, or, load, add e um outro add, tá? Na verdade, não é que a gente tem 2 adds, não, tá? É um que no final vai ser repetido, tá? Então, termina no primeiro add, o código em linguagem de montagem, tá? Tem os seus operandos, tá? O sub tem 3 operandos, end, or também tem 3 operandos, o load tem uma diferença no formato, né? Tem um operando fonte, aqui o registrador 1, tem uma constante e tem um operando de destino, que é o registrador 8, tá? É o único diferente. E a última instrução é um add também com 3 operandos, 2 fontes e um destino. Tá? Quando o sub inicia aqui no pipeline, inicia no estágio IF e segue ciclo a ciclo, né, até terminar no último estágio WB, que é o write back. Então, com relação ao sub, como a gente não sabe o que tem antes do sub em execução, a gente pode supor que o sub não conflita com nenhuma instrução que esteja no pipeline antes dele. Tá? Então, o sub vai executar do começo ao fim sem nenhum problema. Tá? Já a instrução end, que entra no pipeline logo depois do sub, se a gente for olhar aqui, ó, tem um conflito de dados pelo registrador 1, tá? Entre o sub e o end. O sub escreve no registrador 1 e o end lê do registrador 1, tá? Causando aqui um conflito do tipo read after write, tá? É uma leitura, tá, que tem que ser feita após a escrita, mas que no pipeline acaba acontecendo antes, ó, a leitura acaba acontecendo no ciclo 3, no end, antes da escrita feita, que vai ser feita pelo sub lá no ciclo 5, tá? Então, se a gente for esperar o fluxo correto, esperado no pipeline, né? O fluxo correto no pipeline vai proceder, né, a escrita lá no ciclo 5, pelo sub, e o end já está fazendo a leitura no ciclo 3, né? Do mesmo registrador 1. Tá? Então, a gente tem aqui um problema. E esse problema causa um erro no código, no resultado desse código, que não pode acontecer. Tá? Então, isso está sendo descrito aqui na imagem como essa leitura errada aqui no banco de registradores. Então, esse é o conflito de dados que aparece logo no início da execução. Tá? E aqui está o forwarding que corrige esse conflito. Tá? É um forwarding do tipo main para EX, né? No comecinho do estágio main,
para EX. E no comecinho do estágio main, o dado produzido pelo sub, né, ele já está pronto, embora ele só vá ser escrito lá no ciclo 5, né, ele já está pronto no comecinho do 4. Então, a gente leva ele para o começo da ALO, substitui o dado incorreto como primeiro fonte do ALO, tá, da unidade lógica aritmética. E aí, o END pode seguir os demais estágios sem erro. O próximo, apontem para mim mais um conflito, tá, que vai aparecer. Deixa eu só ajeitar aqui Cadê? Deixa eu só ajeitar aqui copiar para o lugar aqui, para não confundir ninguém. Vou pegar esse aqui para cá. Apontem para mim um próximo conflito e o nome das duas instruções, né, de um próximo conflito aí para a gente apontar o conflito e aí mostrar a solução. Ali foi apontado entre load e edge pelo registrador 8, tá? Foi dado aqui entre o load e o edge ali embaixo. Já foi aqui um pouco mais para baixo, ó. Mostrar aqui registrador 8, escrito pelo edge, pelo load, e registrador 8, lido pelo edge, tá? Como primeiro fonte da aula. Tá? Aqui, reparem a forma de solucionar. Vocês estão escutando um barulho aqui que está atrapalhando a aula? Está atrapalhando? Eu tô tranquilo, professora. Né? É um barulho ali fora, dá para pedir para desligar, não? Eu tô tranquilo. Tá? Que acho que é o aspirador ali. Se precisar, só avisar. Aqui, pessoal, reparem, essa primeira linha aqui, ó, é como se fosse uma ilustração de uma primeira tentativa de forwarding aqui, só para ilustrar que seria um dado sendo fornecido para o passado, né? Só para mostrar que não tem como fazer esse forwarding. Seria a ideia de, vamos pegar um dado que está pronto lá no finalzinho do ciclo 7 e devolver ele para o começo do ciclo 7. Isso não teria como fazer, tá? Por que a gente precisaria dele no começo do ciclo 7? Porque o edge vai precisar dele no começo do ciclo 7. E o load só tem ele pronto no final do ciclo 7. Né? Então, a gente teria que devolver ele para o começo do ciclo 7 de novo. Né? É como se a gente tivesse que devolver ele para o passado. Né? Reparem que o fato da gente tentar devolver ele com uma linha que está voltando aqui dá uma ideia de voltar no tempo mesmo. Né? Então, nós não podemos fazer isso. Né? Nós podemos voltar, jogar, o forwarding tem que ser para frente. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que transformar esse edge numa bolha, ou seja, fazer com que haja um atraso, né, que é o que está demonstrado aqui, né, por essas nuvenzinhas aqui, ou seja, o edge vai ter que ser atrasado em um ciclo, tá? Que nada mais é do que segurá-lo, né, segurá-lo no mesmo estágio, né, mantê-lo no pipeline sem avançar, é isso que no fundo a gente quer, né? Segurá-lo no pipeline para dar tempo do load poder fazer o forwarding corretamente. É isso aqui que a gente quer fazer. Tá? O desenho, né, dá a impressão que o edge foi para frente, mas se a gente for olhar, o edge estava no estágio EX e ele permaneceu no estágio EX. O tempo é que passou. Ó, ele estava no estágio EX no ciclo 7 e ele permaneceu no estágio EX no ciclo 8. Tá? O desenho é que desloca, né, dá a impressão que o edge foi para frente, mas o edge não foi para frente. O edge simplesmente permaneceu no mesmo estágio. Quem foi para frente, quem foi para o estágio seguinte foi o load. Né? E aí sim é que é possível fazer o forwarding, tá? Então, a correção aqui é possível com o forwarding, só que ainda precisa de um ciclo entre essas duas instruções, tá? Então, aqui foi feito forwarding mais uma bolha, tá? Então, a solução aqui
desse aqui é um forward do tipo write back para EX, tá? Mais uma bolha, ou um NOP, ou um stall, tá? Vou colocar, bom, vou deixar assim, mais bolha. E tem mais dois que eu vou falar bem rapidinho aqui, ó, só para a gente não deixar de mostrar. Tem o sub e o or, aqui, ó, que embora estejam distantes, né, tem uma instrução entre eles, ainda assim existe um conflito pelo registrador 1. E ainda assim existe o forwarding necessário, tá? E esse forwarding vai acontecer, ó, aqui. Ó, isso é importante, que esse não tinha aparecido nos nossos exemplos anteriores, tá? Reparem que a gente está passando um dado. Olha, o dado que a gente vai estar passando não é um dado que veio da memória, mas é um dado que foi produzido lá pela ALO, passou por todo o estágio main, sem passar pela memória, tá? Porque o sub não passa pela memória. Meu azulzinho aqui não está colaborando, mas ele não passa pela memória. Ele não quer ficar no lugar que eu ponho, tá? De vez em quando ele decide aqui. Esse azulzinho aqui, esse forwarding aqui, é um forwarding do tipo. Esse aqui, que eu acabei de... Ele é do tipo write back, porque sai do comecinho do start write back para EX, tá? Sem necessidade de bolha. Mas ele se refere a um dado que foi produzido pela ALO. Só que ele foi produzido pela ALO lá no final do ciclo 3, gravado no registrador entre EX e main. Estava disponível no ciclo 4, tá? Mas passou do ciclo 4 sem utilização nenhuma, tá? Porque o sub não faz nada no ciclo 4, ele não acessa a memória. Foi gravado no registrador entre main e WB. E aí, sim, no comecinho do ciclo 5, que é quando o OR precisa, ele está disponível para substituir o segundo operando fonte de EX, tá? E aí, o OR pode seguir adiante, tá? E, por último, esse conflito aqui, entre sub e load, tá? Pelo registrador 1, tá? Só que agora a gente tem duas instruções entre eles. Então esse conflito, na verdade, ó, ele não existe nenhum forwarding, a gente não precisa dizer que isso é um forwarding. Isso aqui, na verdade, é uma escrita no registrador 1 na primeira metade do ciclo e uma leitura no registrador 1 na segunda metade do ciclo. Então isso aqui é uma solução, ó, escrita no reg 1 na primeira metade do ciclo e leitura no registrador 1 na segunda metade do ciclo. Isso já resolve o conflito entre sub e load. Então, aqui tinha 1, 2, 3, 4 conflitos. Foram 3 forwardings e mais esse mecanismo de sincronização de escrita e leitura, né, para solucionar todos esses conflitos, tá? Isso resume e revisa, né, tudo que a gente viu na aula passada, ok? Aqueles mesmos conflitos, pessoal, estão exemplificados aqui nesse outro formato, tá? Nesse outro modelo de ilustração de pipeline, que fica como escolha, tá? Para vocês estudarem da forma como vocês acharem melhor, tá? E aí a gente entra num outro nível agora de solução, né, de conflitos, que é mais alto nível ainda, né? No nível de escalonamento de código, né? Agora, vamos sair um pouquinho do nível de solução em hardware, vamos olhar agora se a gente fosse... o compilador estivesse olhando o código com mais liberdade, né? Porque olhando o código antes dele executar, será que a gente conseguiria identificar problemas e fazer pequenas trocas para evitar bolhas, né? Desnecessárias, né? Ou diminuir o número de bolhas, pelo menos, né? Então, olhando esse código original, que
né? Reparem que tem load, load, add, store, load, add, store, tá? Esse código é um código que se refere a esse A recebe B mais E, C recebe B mais F, tá? Então, duas atribuições em linguagem de alto nível foram traduzidas para 7 instruções, 3, 4, 5, 6, 7 instruções em linguagem de montagem, né, que seriam 7 instruções em linguagem de máquina também, tá? Com alguns conflitos, tá? Como, por exemplo, ó, aqui a gente tem T1 escrito, T1 lido. Isso aqui é um conflito, do tipo load e use, tá? Aqui a gente tem T2 escrito, T2 lido. Conflito do tipo load e use. Aqui a gente tem T3 escrito e aqui T3 lido, porque store usa o T3 como fonte para escrever na memória, tá? Então, aqui é um conflito também. Escrita no T3, leitura em seguida no T3, tá? Então, aqui é outro conflito. Tá? Aqui a gente tem escrita no T4, leitura no T4, mais um conflito. Aqui a gente tem escrita no T5 e outra leitura no T5, tá? Então, tem um monte de conflitos aqui. Sem a gente ter que olhar o pipeline, sem ter que desenhar aquele pipeline todo, vocês conseguem me dizer quantas bolhas a gente teria que inserir aqui para solucionar esse com forwarding e bolhas necessárias aqui, mas quantos atrasos a gente teria que incluir nesse código original aqui, pessoal? Vocês conseguiriam, sem muito esforço aí, me dizer? Dê uma olhada se a gente precisaria de alguns NOPs. Se vocês acharem que tem necessidade de alguns NOPs, me digam entre quais instruções, talvez. Por favor. O Gabriel disse, ó, entre o segundo load e o add, precisaria de um NOP. Eu vou marcar com um azulzinho escuro aqui, tá? Aqui precisaria de um NOP, tá? Então, se a gente tivesse forwarding, como a gente tinha no hardware, tá? Considerando todos aqueles mecanismos de forwarding, a gente precisaria ainda dessa bolha aqui, tá? Não, desculpa, você falou esse segundo forwarding aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, né, do T2. E esse daqui também, né, esse que eu já tinha marcado. Esse aqui também, né? Essas duas linhazinhas em azul aqui me parecem que são necessárias. Deixa eu ver. Entre add e store, eu nem sei se a gente tem mecanismo de forwarding para isso aqui, viu? No nosso, deixa eu ver, deixa eu pensar, olhar aqui no meu... É que o nosso pipeline aqui, ele nem tem um mecanismo de store, de forwarding para aquele tipo add store, sabe? Nem tá previsto o forwarding para aquele conflito. Não tá chegando aqui, ó, não tá nem chegando aqui um dado de escrita na memória, só tá chegando o endereço, ó. Tá bem resumido o nosso data path aqui, sabe? Tá? Para evitar mais discussões ali sobre data path. Ou seja, tá? Qual que é a ideia? Mas isso seria possível, né, professor, de implementar, né? Seria possível implementar, só não está lá no nosso, né? Então é difícil prever se a gente conseguiria fazer sem NOP, ou com um NOP, ou com 2 NOP, sabe? Não tem como a gente olhar lá no pipeline e dar certeza, né, de quantos NOPs a gente precisaria, tá? Mas tem como implementar com certeza, tá? Mas qual que é o objetivo aqui? Bom, considerando aquele hardware que nós temos ali, pelo menos esses 2 NOPs em azul escuro, considerando os mecanismos de forwarding que nós temos, né?
Desconhecendo forwarding entre edges e stores, a gente teria que incluir dois, pelo menos aqui esses dois, pelo menos mais dois aqui. Porque se a gente não tem forwarding, a gente precisa espaçar as instruções edge store. Tem que dar tempo do edge chegar lá na frente, gravar o T5 ou o T3, né, no primeiro edge, para o store ler do T5 ou do T3 com segurança. Então, todas as linhazinhas em azul aqui são possíveis stalls, atrasos, né? Mesmo considerando os forwardings que os nossos pipelines ali em cima estavam prevendo, tá? Mesmo considerando. Então, a gente não precisou de nada entre esse load e esse add aqui, porque tem uma instrução aqui no meio, já serviu de bolha, então forwarding mais bolha, não precisaria da bolha, porque essa instrução no meio já serviu, tá? Deixa eu ver se tem mais algum que não falei aqui. Acho que não, todos os outros já. Beleza, tá tudo bem. Considerando agora uma outra situação, se eu não tiver nenhum forward, se eu não tiver mecanismo de forwarding, eu tenho que colocar bolhas para resolver todos os conflitos, tá? Então, aí, eu tenho que incluir entre esse load aqui e o próximo edge, eu tenho que colocar duas bolhas. Então, aqui vão ser duas bolhas. Agora, sem mecanismo de forward nenhum. Tá? Aí, entre o primeiro load e o edge, já não vou precisar mais, porque essas duas bolhas já resolveram. Tá? Entre o edge e o store, mais duas. Tá? Entre esse load e o edge, mais duas. Entre esse edge e esse store, mais duas. Então, bom, um montão de bolhas, porque eu não tenho forward. Aí, agora vamos pensar o seguinte, se o compilador tem acesso a esse código e consegue enxergar, ele sabe o hardware que ele tem. Então, ele sabe que ele não tem forwarding, por exemplo. Né? Ele consegue prever como solucionar isso no hardware, como seria solucionado isso no hardware. Né? Então, ele consegue prever quantas bolhas ele teria lá na frente, né? Ou como seria solucionado com bolhas, né? Então, ele pode fazer mecanismos de escalonamento de código para evitar aquelas bolhas que seriam inseridas no hardware, tá? Então, aqui uma ideia, né, foi unir esses três loads aqui em cima. Aí, bom, aí nesse exemplo aqui trouxe o edge, depois o store, depois outro edge e depois outro store, tá? Antes de seguir avaliando aqui, deixa eu só ver o que o Gabriel colocou, não sei se é a antiga mensagem aqui. Ah, tá, não, acho que é a antiga mensagem, né, Gabriel? Eu bati o olho aqui agora, achei que fosse uma mensagem recém-postada, mas acho que já tinha sido falado antes, né? Reparem o seguinte, pessoal, qual que é a questão do escalonamento de código? Não é qualquer mudança que você faz no código, né? Meu objetivo é tirar as bolhas, então traz qualquer instrução aqui, põe no lugar dessa bolha que tá tudo bem, né? O objetivo é retirar as bolhas, mas você não pode mudar a corretude do código. O objetivo principal é manter o código funcionando, né? Então, esse requisito básico do código funcionar, ele não pode ser quebrado, né? Então, não quebrando esse requisito do código permanecer funcionando, né, você tenta omitir o maior número de bolhas possível, né? Então, aqui, tenta mitigar, né, um pouquinho dos atrasos, né? No caso, o primeiro load se mantém aqui, o segundo load se mantém, o terceiro load foi trazido para cá para tentar mitigar um pouquinho o atraso que existia entre o load e o edge, ou entre esse load e o edge, você trouxe um load aqui e sobrepôs uma possível bolha, né? Uma possível bolha de atraso aqui entre eles, né? Que se houvesse forwarding, ela seria necessária. Né? Qual mais aqui? Entre edge e store depende do que acontece no hardware, né? Se existe um forwarding ou não existe, tá? Para solucionar conflitos aqui. Entre edge e store, o último edge store também, depende do que a gente tem no hardware, tá? Esse exemplo aqui, ele não é muito legal. Eu lembro agora que eu vi ele aqui, eu me lembro já de ter
outra vez que eu usei esses slides, já ter pensado nisso, que ou a gente tem que ter no hardware previsto já exatamente o que vai acontecer, ou não é bom usar aqui no código, porque dá sempre essa dúvida, né? E o que fazer com esse conflito aqui com o add e com o store? Tá? Ele deixa sempre essa dúvida. Tá? Lá no pipeline não tem nada previsto para ele. Tá? Então, na hora de responder isso aqui, pessoal, ó, número de ciclos de atraso, a gente vai ter que fazer tipo uma observação aqui, ó, considerando que tá? Entre add e store vai existir um mecanismo de forwarding ou não vai existir um mecanismo de forwarding, aí a gente consegue prever essa quantidade de atrasos aqui. Eu peço que depois vocês coloquem preencham, né, com as instruções aqui, né, no código original, fazendo considerações. Tá? Então, não tem uma resposta única aqui, ó. Aqui vocês vão fazer considerando mecanismos de forwarding entre load e add, tá? Porque não fala nada no enunciado, né? Então, vocês podem considerar mecanismos de forwarding entre load e add, podem considerar mecanismos de forwarding entre add e store e prever uma quantidade de atraso. Ou podem fazer de maneira mais simples ainda, sem considerar nenhum mecanismo de forwarding, inserir muitas bolhas, tá? O que vai ser legal, porque vocês vão enxergar maior benefício no escalonamento que vem aqui em sequência, tá? O código escalonado vai ter menos bolhas do que o código não escalonado ali em cima, tá? Então, depois vocês façam isso aqui com bastante cuidadinho, tá? Só para enxergar o que seria uma ideia de escalonamento de código. O cuidado é, na hora de escalonar código, as trocas não são quaisquer, tá? Tem que cuidar, porque na hora de puxar código de um ponto para outro, ó, vamos ver se todo mundo concorda aqui, ó, vamos ver exatamente que mudança que foi feita, ó. Esse load aqui foi trazido para cá. Reparem que ele foi adiantado, né? Ele passou à frente desse add e desse store. Ele não pode ter dependência com relação a essas duas instruções que ele passou à frente. Porque se existisse alguma dependência, teria que ser estudada. Se existisse alguma dependência de dados entre essa instrução load e as que a gente alterar a ordem com relação a ela, a gente teria que estudar para ver se a dependência causaria erro no código, né? Nesse exemplo específico, ó, o load grava no T4 o que ele busca na memória no endereço 8 mais T0. Então, não vai interferir em nada, ó, o que acontece com o add e com o store, tá? Aparentemente, não. Tá? Não vai causar problema. Aparentemente, não. Tá? Então, o código escalonado trouxe o load para cá. Beleza. Aí, baixou o add para cá e o store para cá. Tá? Entre add e store não mudou a ordem, então não precisa fazer nenhuma análise. Só isso, né? Aí add continua aqui, store continua aqui. Então, na verdade, a mudança, o escalonamento de código foi uma instrução só que mudou de lugar. Só esse load. Tá? Mas isso é feito pelo compilador, então isso é feito de forma automatizada, né? Então, não é algo simples, né? Fazer esse tipo de análise para ver como mudar a ordem do código ou pelo compilador ou por hardware, tá? A gente vai ver formas de fazer escalonamento em hardware também. Como que a gente faz execução fora de ordem, né, no hardware, sem comprometer a corretude do código. Tudo bem? Certinho, turma? Certinho. Então, só um detalhezinho aqui, deixa eu, só olhando esse código aqui, tô vendo um detalhe que não estava... Não tem olha, é tão sutil, não estava previsto, tá? Esse problema que eu vou levantar aqui para vocês. Mas é legal a gente fazer esse tipo de análise. Olhem essas duas. Do jeito que está no slide aqui, está mostrando um código escalonado possível, sem erro, que não causaria erro no programa,
no âmbito aqui das instruções, dos conflitos de dados que nós vimos até agora, tá beleza, tá? Mas vê se vocês conseguem enxergar um probleminha com relação à troca de ordem dessas duas instruções aqui, com relação à troca de ordem do store e do load. Porque, reparem, o store vinha antes do load. Agora, o load vem antes do store. No código escalonado. Um deles escrevia na posição E12 mais T0. Vê se isso é um problema. Não, eu tô viajando, não é problema, não. Eu estava pensando o seguinte aqui, pessoal. Será que, com relação à posição de memória escrita pelo load e escrita pelo store e lida pelo load, pode existir algum conflito de dados? Ou seja, será que existe algum conflito de dados com relação ao dado na memória? Né? Aí, era essa a minha pergunta, mas não há, né? Porque, olha só, a gente trocar a ordem aqui entre elas, ó, a gente acessou 8 mais T0, jogou para cá. Fez uma leitura. E depois fez a escrita no 12 mais T0. O problema aconteceria se T0 tivesse sido escrito pelo ED. Ou seja, se a instrução ED mexesse no valor de T0, isso seria um perigo, porque de repente a posição 8, ó, endereço 8 mais o que tivesse guardado no registrador T0, como tá ali poderia ser exatamente o mesmo endereço de memória de 12 mais reg T0. Lógico que não exatamente no mesmo momento, né? Só que se entre as duas instruções o T0 fosse modificado, a posição 8 poderia ser a mesma, a posição 8 mais T0 poderia ser a mesma da 12 mais T0, né? Se a T0 tivesse sido modificada com um valor ali que deixasse essas duas posições de memória iguais, a gente teria um conflito de dados pela memória, e aí a gente poderia quebrar todo o programa por causa disso, tá? Como que o compilador, né, como que o compilador teria que olhar esse possível escalonamento de maneira segura, né? Garantindo que qualquer instrução entre esse load e o store não atualizasse o T0, para não ter um possível conflito pela memória, tá? Porque conflito por dados de memória são confusos, né? Conflito por registrador é fácil, você olha o nome do registrador, é T4, e outra instrução está com outro registrador chamado T4. Também, eles estão acessando o mesmo registrador, né? Pelo nome do registrador, você identifica o conflito. Agora, por posição de memória é um endereço, né? E é um endereço calculado por uma constante mais um registrador. Então, a constante muda, e o registrador é o mesmo nome aqui. Mas e o valor que está dentro do registrador, né? Se entre essas duas instruções o valor do registrador muda, 8 mais esse registrador pode ser igual a 12 mais esse registrador num outro momento, né? Então, aí pode ter um conflito de dados por posição de memória, né? Então, nesse código não é problema, porque o ED não escreveu no T0, tá? Mas poderia ser, eu não sei se quando eu escrevi, não lembro quando foi, se eu escrevi, eu pensei nesse caso aqui, mas poderia ter cometido um erro aqui, se tivesse, por azar, escrito no registrador T0, e aí deixaria um exemplo inconsistente aqui, tá? Vocês entenderam a ideia, pessoal, no escalonamento de código? Como é delicado fazer escalonamento de código? Não é simples, tá? Tem que olhar com muita cautela para fazer escalonamento. Agora, você imagina programar isso. Porque quem programa é uma pessoa, programa um compilador para fazer isso, automatizado, de forma automatizada. Não é fácil, né?
botar todas essas regras para um compilador fazer isso de forma segura. Tá? Então, o escalonamento de código não é algo simples de ser feito. Tá? É mais fácil, acho que, implementar isso, pequenas regras em hardware, do que fazer grandes coisas em software, tá? De forma segura. Tá? Deu para entender, pessoal, a ideia de escalonamento? Ok? Depois nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre isso. E o último tópico, pessoal, sobre conflitos, tá? Sobre conflitos, entra na parte de conflitos de controle, tá? Conflitos de controle, eu volto nesse primeiro exemplo, mas eu vou usar já o slide para ficar fácil de ilustrar, tá? Conflitos de controle agora, a gente não está mais interessado em olhar os dados presentes nas instruções, mas sim o fluxo de controle de um programa. Ou seja, quando a gente encontra instruções que mudam o fluxo do programa, como instruções que implementam ifs, whiles, for, né? Mudanças de fluxo por chamadas de procedimentos, né? Tudo isso faz mudança do fluxo, de um fluxo sequencial, né? Para um laço de repetição, ou simplesmente chamadas de função, chamadas de procedimento. Né? Então, isso aqui, a gente ilustra isso aqui nos códigos em linguagem de montagem por instruções do tipo branch, tá? Branch, a gente usa dois tipos, branch equal, que é esse BEQ, branch equal back, tá? Branch equal, branch not equal, BNE, tá? Branch equal faz o seguinte, compara dois registradores, verifica se eles têm o mesmo valor, se esses dois registradores têm o mesmo valor, desvia para um determinado ponto do programa que é identificado por um rótulo, tá? Então, isso aqui é muito útil para implementar if, then else, e também para controle de laço, tá? Então, se o que está guardado no 1 for igual ao que está guardado no 2, desvia para fim. Então, nesse código aqui, tem uma instrução add que não depende do branch, porque está antes do branch, tá? E tem uma instrução load que ela acontece dependendo do resultado da comparação feita pelo branch, né? Se a comparação feita pelo branch, o desvio foi tomado ou não, o load acontece ou não, tá? Então, o que acontece aqui? Existem instruções que são dependentes, tá? Ou que conflitam, né? Mas é um conflito diferente, é um conflito por controle, tá? Ou elas são dependentes de controle, tá? Então, é o exemplo aqui do load. O load é dependente do branch, mas é uma dependência que não é dependência de dados, porque o branch não produz um dado, mas o branch produz aqui uma mudança de fluxo, tá? Então, o load só vai ser executado dependendo do resultado do branch, tá? Então, nesse exemplo aqui, pode ser que o load seja executado, pode ser que o OR seja executado. Tá? Talvez o OR seja executado de qualquer maneira, porque a gente não sabe o que acontece no final aqui, ó, desse... pode ser que o branch não desvie, né, não vá para fim, execute o load, execute um monte de instruções abaixo do load e chegue no OR, né, sem desviar outra vez, né? Então, a gente não sabe se depois do load vem uma sequência de código que chega no OR sequencialmente, né? Então, com relação ao OR, eu não consigo garantir nada, mas o load, eu enxergo aqui claramente que ele é dependente do branch. Tá? Então, nesse caso, o que acontece lá no pipeline? Né? O add entra no pipeline e segue no pipeline até o final da sua execução, sem problema algum, porque ele não depende do branch. O branch, por sua vez, entra no pipeline e segue lindo e feliz até o final também. Ele decide se deve executar ou não em algum ponto aqui da sua execução, tá? Vai depender do pipeline, vamos até olhar no nosso aqui. Nesse exemplo aqui, nem tem o código do branch. O hardware que executa o branch, às vezes ele fica aqui no ciclo 3,
E quando a gente quer otimizar o data path para que faça desvios mais rapidamente, a gente coloca o código, o hardware de desvio antes, coloca aqui no segundo estágio, tá? Então, a gente nem tem naquele nosso pipeline ali exatamente o ponto onde o desvio vai estar sendo feito. Tá? Então, a gente tem opções para isso, né? Se o branch, nesse exemplo aqui, ó, se o branch resolve o desvio em ID, ou seja, se ele resolve o desvio no segundo estágio, é um hardware otimizado já. Ele consegue resolver o desvio no segundo estágio dele, que vai ser nesse exemplo aqui, se ele entrou no ciclo 2, vai ser no ciclo 3, tá? Ele tem que seguir no pipeline, porque ele não pode simplesmente abandonar aqui o barco, né? Ninguém pode ocupar o espaço dele, né? Ele tem que seguir até o final da sua execução, né? Mesmo que não faça mais nada. Ele decide se deve desviar ou não aqui. Ou seja, outra instrução pode iniciar a execução no ciclo seguinte, já sabendo se é a instrução, a gente já vai saber, né, se é a instrução load ou se é a instrução or, tá? Logo depois do branch terminar de decidir se deve executar ou não. Só que alguém já iniciou a busca de instrução no estágio IF. Ah, então, o que aconteceu aqui? Se a gente for olhar, acho que agora dá para desenhar aqui. Ó. Reparem aqui. Ó. Eu vou só fazer uma bolinha em torno do que aconteceu. Ó. Estou no ciclo 1. Ó, vou seguir no tempo, tá? Estágio 1. Estágio 1, não. Ciclo 1. Tá? Agora o tempo avançou. Ciclo 2. O edge está aqui e o branch está aqui. Beleza. Aqui não aconteceu nenhum problema. Ciclo 3. Edge está aqui. Branch está decidindo se deve desviar ou não. Aí ele está decidindo. Nesse momento, o que está acontecendo aqui, ó? Tem alguém sendo lido na memória de instruções, tá? Então, no ciclo 3, quem que está sendo lido da memória de instruções? Quem que vocês consideram que está sendo lido na memória de instruções? O load ou o or? Ou qualquer coisa? O que vocês acham que está acontecendo? Respondam para mim aí. Pode ser o que vocês quiserem. O hardware é nosso mesmo, a gente faz o que a gente quiser com ele, né? O que vocês acham? Vamos pelo mais intuitivo, né? Reparem aqui, né? Ó, até agora, né? A gente tinha em sequência, né? Era o edge, depois entrou o branch no pipeline. O mais intuitivo é que lembra que a gente fazia assim, ó, PC recebe PC mais 4 para ir para a próxima instrução. Lá no comecinho eu falei para vocês que esse era o default, né? PC é o endereço da próxima instrução. Então, se o default é PC recebe PC mais 4, a próxima instrução é que está logo abaixo na memória, tá? Então, o default, tá? O padrão é que entre aqui embaixo o load. Entendem? Esse é o padrão, que é a instrução que veio logo abaixo no código. Tá sempre certo que seja o load? Não, porque o branch agora está decidindo se deve desviar ou não. Ele vai comparar esses dois resultados aqui, o 1 e o 2, né? Vai comparar os dados 1 e 2 e vai decidir se desvia ou não. Vamos supor que os registradores 1 e 2, ó, 1 guarde o valor 100 e o registrador 2 também guarde o valor 100. Na hora que ele compare aqui, eles são iguais. Aí desvia para fim. Quando ele decide desviar para fim, no ciclo 4, o que aconteceu aqui? Ó? No ciclo 4, o edge bonito continua. O edge continua. O branch continua. Você já fez o que ele tinha que fazer, ele só segue o baile. Tá? O load entrou
de bicão, vira bolha, tá? Porque ele entrou no pipeline, mas ele entrou e não deveria ter entrado, tá? Na hora que o branch decidiu desviar, significa que o PC mudou, tá? O que significa desviar? Significa que o PC aqui em cima, ó, na hora que o branch decidiu desviar, ele fez PC, receber, fim, sei lá qual que é o endereço associado ao fim, tá? É um número, não sei qual que é. Mas ele fez PC receber fim. Ele jogou o PC lá para o endereço do OR. Tá? Aí quem que entrou no pipeline agora? O OR. Isso aqui que aconteceu no pipeline. Ciclo 4 é isso aqui. Ciclo 5, o OR vai para frente, a bolha vai para frente, o branch vem para frente e o edge vai para frente. Ciclo 6, o branch vem para frente, a bolha vai para frente, o OR vai para frente e assim por diante. Ciclo 7, o branch já terminou, a bolha está no seu último ciclo, o OR está aqui. E assim, lógico que depois do OR tinha outras instruções, tá? Então, outras foram entrando no pipeline também. Não sei quais são, tá? Mas aqui o que interessa, ó. Interessa o que aconteceu aqui. O ponto-chave é o que aconteceu nesse miolinho aqui, ó. Com relação ao branch, tá? Esse é a questão do conflito de controle, é isso aqui. O branch demora um ciclo. Ele entra num ciclo. No ciclo 2 dele, né, no segundo estágio dele, ele decide se deve desviar ou não. Então, uma instrução entra no pipeline e depois talvez ela se torne uma bolha. Ah, mas professora, e se estava correto? E se não desviar para fim? E o load era a instrução correta? Aí tudo bem, aí só o load segue executando. Já estava dentro mesmo do pipeline e não teve atraso nenhum. Então, a gente ganhou tempo, né? Porque já seguiu executando. Tá? Entenderam a ideia do conflito de controle? Tá? Existem instruções que dependem de instruções de controle, né? Que são os branches. Cada vez que a gente encontra um branch no código, existe um atraso, tá? Assim, aqui eu já dei uma visão para vocês em que uma instrução entra no pipeline, tá? Se a gente for olhar didaticamente, vai falar assim, já fica uma bolha aqui. A cada instrução branch, uma bolha. Mas não precisa de uma bolha, né? Bota a instrução seguinte para executar, que é como se fosse uma predição not taking, né? Prediz que não vai tomar o desvio, né? Faz predição not taking. Prediz que não vai desviar, bota a instrução seguinte para executar aqui no pipeline e depois transforma ela numa bolha se a predição for incorreta. Esse é o padrão, né, o mais óbvio, né, o mais intuitivo, tá? Que é o que a gente vai ver no slide seguinte. Tá? E aí, se tiver a predição errada, ela se torna uma bolha. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Outra forma de enxergar. Aqui embaixo, pessoal, antes de olhar o textinho, ó, aqui é a instrução add, aqui é a instrução branch equal, tá? Aqui, ó, é a instrução que era o load, tá? Virou uma bolha, tá? Entrou load, virou bolha, e aqui é a instrução OR, que entrou corretamente, um ciclo atrasado, tá? Agora, por que foi um ciclo de atraso, tá? Um ciclo de atraso porque a gente está supondo que o branch consegue decidir no estágio ID, ou seja, o branch consegue nesse estágio aqui já decidir se deve desviar ou não, tá? Porque se o branch for lentinho, né, e precisar decidir aqui, ó, a gente vai precisar de duas bolhas. Tá? Você vai colocar duas instruções para executar e talvez transformar duas instruções em bolha. Tá? Então, tudo depende do hardware estar otimizado ou não para o branch poder decidir o mais rápido possível. Tá bom? Entendido aqui, pessoal? Tranquilo? E agora sim as perguntas. Pode falar. Quem ia me chamar aí? Nossa, deu ok mesmo. Tá tudo ok. Tá ok. Beleza.
Agora, isso aqui é bacana, pessoal. Parece que a gente está falando com algo tão pequenininho, né? Fala assim, puxa vida, mas precisa de tanta teoria por causa de um branch dentro do código. Será que a gente tem que estudar tanta coisa por causa de um desvio para melhorar uma bolha? Só que acontece que isso aqui equivale a muitos e muitos e muitos ciclos de atraso, sabe? Tem uns estudos a respeito de desvios que mostra que mais ou menos a cada, se não me engano, a cada 10 instruções ou 12 instruções, se não me engano, a gente tem um desvio dentro do código. Né? Então, imagina a gente tem um programa com 1 bilhão de instruções, sendo que a cada 10 instruções a gente tem um desvio, a gente tem muitos desvios, né? E se a cada desvio a gente tiver 2 bolhas, 2 ciclos de atraso, a gente tem muitos atrasos. Então, trabalhar sobre bons mecanismos de predição de desvios, né, bons mecanismos para melhorar o desempenho dos desvios é muito interessante para melhorar o desempenho de código, tá? Então, por muitos anos, teve muita pesquisa a respeito disso. Tantas pesquisas que acabaram exaurindo isso, tá? Então, isso aqui ficou exaurido, assim, chegaram a quase 90, sei lá, as predições de desvio hoje acertam 98% dos desvios, né? Então, a gente está falando em predições tão boas que ninguém se arrisca a ficar trabalhando mais, porque você vai trabalhar muito para melhorar muito pouquinho nas predições de desvios, mas por muitos anos ele gerou muitas teses muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado, trabalhando em cima de predições de desvios. E cada um dos nossos fabricantes aí de processadores guarda 7 chaves das suas predições, os seus segredinhos, né? Eles sempre mostram os seus esquemas de predição de desvios mais grosseiros, né? Eles mostram assim os esquemas, nós usamos predição em 2 níveis, isso, de uma maneira grosseira, mas eles escondem detalhezinhos ali dentro, eles não falam tudo, porque às vezes um detalhezinho ali do mecanismo dá uma diferença ali numa porcentagem ali na predição, que é o que faz com que ele ganhe um pouquinho de desempenho com relação ao seu concorrente, sabe? Então, predição de desvio é um assunto bem legal. O que a gente está falando com relação à predição? Né? A gente está falando assim, para cada um dos desvios que a gente encontra no código, né, para cada branch que a gente encontra no código, será que a gente não consegue achar um mecanismo em software ou em hardware, né, e de preferência em hardware para ser bem rápido, que a gente consiga predizer se ele vai ser tomado ou não, né, prever se ele vai ser tomado ou não? Porque se a gente conseguir prever legal, né, prever de forma bem acurada se ele vai ser tomado ou não, a gente já coloca no pipeline para executar as instruções prevendo, né, se ele vai ser tomado, aquelas que deveriam executar, né? Se ele errar, eu não preciso, se ele errar, eu preciso corrigir, ou seja, eu preciso transformar todas aquelas instruções ali em bolhas, né, ou seja, não deixar com que elas gravem informação, sujem o pipeline, né? Mas se ele acertar, eu adiantei bastante já o processamento. Tá? Porque quando a gente fala no pipeline de 5 estágios, é 1, 2 instruções que estão entrando. Né? Então, transformar 2 em bolha, não tem tanto problema. Quando a gente fala em execução em paralelo de muitas instruções, a gente está falando para cada branch, são 20, 30 instruções que entram no pipeline. Então, a gente não tá podendo pagar esse preço de errar muito, sabe? E nem de esperar lá, cada branch que chega lá, esperar vários ciclos, esperando o branch decidir para poder travar todo o pipeline, né? 20, 30 instruções esperando para poder decidir o branch, né? Então, cada branch que a gente encontra, a gente vai aplicar algum mecanismo de predição, tá? E dependendo do mecanismo, o mecanismo vai responder para a gente assim, o mecanismo vai responder tomado ou não tomado, ou seja, que a predição é que vai tomar o branch ou que não vai tomar o branch. Né? Predição... e depois o resultado, na verdade, o resultado é que é tomado ou não tomado. Né? Então, o preditor te devolve a informação. Sugiro que você tome o branch ou não tome o branch. Desvia ou não desvia. Tá? E depois a gente compara, para saber se teve um bom resultado ou não, compara com o valor, o verdadeiro, né? O que realmente aconteceu, né? E, geralmente, se for em hardware, tem que calibrar, né, de novo o seu mecanismo. De repente, você tem contadores ali, onde você estava anotando dados com relação aos desvios,
você tem que calibrar, né, voltar a anotar sobre o que realmente aconteceu, tá? Então, os mecanismos de predição, tem alguns bem simples e alguns bem elaborados, tá? Então, o mecanismo de predição funciona assim, chegou e encontrou um branch, né, prediz algo, né? Nesse exemplo aqui, ó, vamos predizer, aqui nesse caso, load é a instrução que vem. Deixa eu ver, load é a instrução, acho que ele está seguindo aquele código mesmo, né? Load é a instrução com base no desvio. Eu não estou vendo o código original aqui. Tá? Nesse aqui, ele, pelo que eu estou entendendo aqui, está supondo que vai desviar, né? E já coloca o load para executar, né? Ele supõe que vai desviar, então ele já coloca o load para executar. Se acertou a predição, o load já estava executando, segue a execução, não teve nenhum atraso. Ao encontrar um desvio, supor que o desvio vai ser tomado, coloca o load para executar e a predição errou, tem que transformar o load numa bolha e colocar o OR para executar. Tá? Na verdade, eu estou falando isso, mas eu acho que o load era o caso do... o load era de não desviar e o OR era de desviar. Tinha que ter olhado direito o código. Não falar errado. Aqui. Eu só inverti aqui, porque na verdade, ó, esse aqui, ó, é o código. Esse aqui era quando não desviava, pelo código lá do exemplo, né? E o OR era quando desviava. Né? Então, pelo que está aqui nesse slide, pelo esquema que parece que foi usado nesse slide, ó, ele acertou a predição quando ele colocou o load para executar. Né? Então, aqui nesse esquema de predição, ele fez uma predição not taken. Ele colocou a instrução seguinte para executar, supondo que não ia desviar, e realmente não desviou. E nesse outro esquema aqui, não, na verdade, nesse outro exemplo, ele supôs que não ia desviar, colocou o load para executar, que era a instrução seguinte, só que desviou. Então, foi um erro de predição, se desviou, foi o OR, foi colocado para executar, então teve que transformar o load numa bolha. Tá? Então, só para seguir exatamente o que estava nos exemplos lá de trás, que a instrução load era a que vinha logo depois do branch, e o OR era o que estava apontado pelo rótulo fim, tá? O que vinha com relação ao desvio. Professora. Pode falar. Quando você diz as bolhas aí, eles criam registradores temporários ou algum outro local para ficar esses registradores? Não, é controle em hardware mesmo, sabe? Ele, na verdade, tem um controle em hardware para detectar, né, se houve uma falha de predição. Ele tem que, cada vez que um branch é executado, né, lá naquela parte do ID, ele executa um branch, então ele já sabe se o branch foi tomado ou não, ele tem que saber se foi feita uma predição ou não. Né? Então, já tem um mecanismo em hardware que já tem essa informação de ter sido feita ou não uma predição. Ele consegue detectar se houve um erro de predição ou não, para já enviar sinais para fazer o que chama de flush no pipeline. Está bem aqui escrito, ó. Flush no pipeline é um sinal de controle para o pipeline, para que daquele ponto em diante, as instruções que entraram no pipeline, elas não podem mais escrever dados nos seus registradores finais. Porque reparem o seguinte, qual que é o problema de uma instrução entrar no pipeline? O fato dela entrar no pipeline consome, certamente ela vai gastar energia, consumir ali, porque ela vai estar fazendo um monte de operações. Mas problema, de fato, ela causaria se ela gravasse essas operações em registradores ou na memória. Então, se você bloquear as escritas finais, você não causou dano no programa, né?
Então, na verdade, o flush no pipeline é fazer com que você anule, você tem que anular o efeito das instruções que estão dentro do pipeline, entende? Então, quando você fala que eles ficam na bolha, na verdade, eles passam para a instrução seguinte, e essa instrução fica na bolha, que seria a parada, depois ela retorna no pipeline. O que já entrou no pipeline, né, você não tem como... É que a gente tem uma visão do pipeline, né, muito esquemática, né? Então, você imagina que o que já está em barramento, tudo que está... Os barramentos sempre estão em atividade, né? Então, a parte elétrica, né, está em funcionamento o tempo todo. Todos os circuitos estão recebendo, processando e produzindo dados o tempo todo, né? A maioria deles produzindo lixo, porque nem todos os componentes estão produzindo dados úteis, né? Quem controla tudo isso são essas unidades, exatamente essas unidades de controle, né? Esses sinais de controle que são os poderosos ali, que emitem os sinais de controle corretos, nos momentos corretos para garantir que os dados produzidos corretamente sejam escritos nas posições corretas, né? E que os dados lixo não sejam escritos, né? Esse é o ponto-chave, né? Então, na verdade, quando você fala no pipeline, você fala em garantir que exista sincronização de todos os estágios do pipeline, as instruções que entraram no pipeline e que, porventura, a gente chamou de... elas se tornaram bolha, simplesmente, é que depende das situações, né? Mas aquelas que estavam num estágio e que a gente só quer causar um atraso no pipeline, a gente só tem que fazer com que elas se mantenham naquele mesmo estágio para deixar com que as outras instruções sigam e elas só permaneçam no mesmo estágio. Esse é um tipo de situação de controle, né? Você não quer para frente. Esse é um, tá? Então, por exemplo, ó, um edge que está num processo ali de forwarding, ele precisa de um dado, tá? Ele não vai se tornar uma bolha, você não vai inutilizar aquele edge, só que você não pode deixar ele ir para frente, você tem que deixar ele repetidamente num estágio, para que as outras instruções possam ir para frente e produzir um dado para ele. Então, você só vai manter ele naquele estágio. Esse é uma situação que a gente criou uma bolha no pipeline, a gente criou um estágio de bolha aqui, ó. Esse estágio seguinte não está produzindo nenhum dado útil, porque o edge permaneceu no estágio, o estágio seguinte virou uma bolha, virou um estágio inútil. Tá? Entendi, agora entendi. Certo, ele vai seguir no pipeline, tá? Isso é diferente desse flush no pipeline. Esse flush é fazer o seguinte, a hora que a gente detectou que as instruções que entraram no pipeline estavam incorretas, elas não deveriam estar lá, é como se você quisesse anular dali para frente o efeito delas. Daquele momento para frente, elas seguem no pipeline sem ter efeito nenhum. Elas seguem todos os estágios dali para frente, só que sem nenhum efeito de escrita. Vocês conseguem entender que basta você excluir qualquer efeito de escrita das instruções, né? Não permitir com que elas façam escrita, vocês já acabaram de não estraguem nada dentro do processamento? Consegue entender isso? Eu entendi, agora eu entendi. Entendeu a ideia? Parece assim que anular algo, dá a impressão que você tem que retroceder, né? Você fala, nossa, mas e se ela já escreveu? Eu tenho que dar como se fosse ai, não sei como que é o nome de uma etapa, voltar, né, etapas. Tipo, e se ela já fez alguma operação, já fez uma soma, será que eu tenho que ir lá e voltar a fazer uma subtração para reverter o efeito da soma? Não, você não precisa fazer nada. Se ela fez uma soma, azar, fez uma soma à toa, gastou energia só. Porque o que importa é que aquele efeito da soma não tem efeito de escrita. Ela não pode escrever aquela soma em lugar nenhum. Mas se ela fez uma soma inutilmente, paciência, né? O que não pode é escrever aquele valor de soma em lugar nenhum. Como a escrita é algo que acontece no último estágio, né? Você transformar instruções em bolha logo no começo, né, garante que ninguém vai ter efeito de escrita, ninguém vai causar um problema, né, na corretude do programa, porque ninguém vai fazer escrita indevida, né? Qualquer instrução que chegar lá no final do seu estágio, no estágio de escrita, tem que chegar no estágio de escrita de maneira segura,
né? Todo mundo que chega na escrita sabendo, ó, eu sou uma instrução que deveria estar em execução. Entende? Mesmo quando a gente vai ter, assim, centenas porque existe uma coisa chamada especulação, sabe? Hoje a gente está vendo, assim, uma instrução vai estar sendo executada de forma especulativa, que é essa aqui, ó. A única instrução especulada aqui é a load, ó. Uma só, né? A gente só botou um load aqui, a gente é muito, muito bonzinho, que a gente botou só um load aqui no pipeline de forma especulada, né? Nossa, mas a gente vai ver um hardware no tópico seguinte, que é o mais importante, né? Onde a gente pode colocar dezenas de instruções, centenas de instruções de forma especulada, né? Que é o que acontece na prática, são centenas de instruções jogadas dentro do pipeline de forma especulada, sem nem certeza se elas deveriam estar sendo executadas ou não. A única coisa que a gente tem que ter garantia é que nenhuma delas escreva resultado. Então, todas elas produzem resultado, elas vão terminando, olha que loucura, elas podem terminar e escrever o resultado temporário em uma memória temporária. Elas podem escrever o resultado delas numa memóriazinha temporária, num bufferzinho temporário, mas não no registrador nem na memória, né? Fica gravado ali temporariamente dentro do processador uma lista de dados temporários. A hora que o processador tem certeza que aquelas instruções não são mais especuladas, elas já são seguras, aí ele pega todos os dados produzidos e guarda nos registradores, na memória, e atualiza todo mundo. Enquanto elas são especuladas, não pode gravar nenhum dado, né? Então, o mecanismo de predição de desvios, né, com especulação, que aí abre o leque, né, de predição de desvios e ainda especulação, né, deixar um monte de instruções executadas sem nem certeza se elas deveriam ser executadas, é um mecanismo super interessante de entender. Porque a gente começa a entender que o processador é um bicho louco demais, cara. Como que pode funcionar essa desgraça, gente? Depois, quando a gente como que pode funcionar esse negócio? E a gente usa isso, e qualquer probleminha a gente xinga, né? Ai, travou esse negócio aqui. Depois que a gente começa a entender um pouquinho como que o processamento funciona, a gente fala, meu Deus do céu, como que pode funcionar tão bem, né, os sistemas assim em hardware? Eu sou uma entusiasta dos sistemas de computação. Eu não gosto do Windows, eu acho o Windows assim, um ridículo, sabe? Esses sistemas operacionais podiam ser um pouquinho melhores, sabe? Mas assim, o hardware por baixo eu acho incrível, cara. Eu acho um mistério. Galerinha, acho que eu vou parar por aqui, tá? Daí a gente tem um restou aqui, mas é pouca coisa. A gente consegue fazer até em exercício isso aqui. Não precisa nem depois parar uma aula teórica só para falar sobre desvios. Ai, cruzes, olha esse hardware aqui. Não quero assustá-los. Eu falei para vocês, né, que ó, a gente ia trazer um hardware aqui. Isso aqui é só para mostrar, tá, pessoal? Não precisa se desesperar, porque eu não vou cobrar nenhum hardware de vocês aqui nessa parte mais confusa de controle. Mas só para mostrar para vocês, ó, que todo hardware de controle de desvios, ó, vem para cá, tá? Aqui a gente está tendo um comparador para poder fazer a comparação dos registradores, a gente teve que trazer para cá, né? A própria unidade de controle está aqui. Olha, tem uma unidade de detecção de conflitos aqui, tá? Porque como a gente trouxe parte do controle para cá, tem uma detecção de controle que é necessário aqui, e ó, traz sinais de controle para vários dos componentes aqui dentro do hardware, tá? E tem algum lugar que aparece um flush aqui, ó. Flush no pipeline, ó. Aqui, ó. IF flush. Bom, esse aqui é o hardware final, ó. A gente termina com ele só para dar uma visão final do hardware, mas não quero assustá-los aqui. Isso aqui eu
se precisar algum momento para uma prova, para alguma coisa, isso que é impresso para vocês sem problema nenhum, mas eu não vejo necessidade de cobrar nada de vocês disso aqui, tá? Prefiro uma visão bem mais alto nível, mais lógica de tudo que a gente está vendo aqui. Ok? Tá joia? Tudo bem, turminha? Ó, só para finalizar e para deixar um pouquinho mais intuitivo, antes de fechar, vou dar 2 exemplos de código em alto nível e fazer uma pergunta para vocês. Eu não vou fazer em alto nível, eu vou fazer aqui em baixo nível, para ficar ainda mais... Ver como que eu faço aqui. Vou dar nomes bem genéricos aos registradores. Branch equal, R1, R2. Nem sei se o branch compara com constante, assim, mas acho que compara. Se não comparar, a gente abstrai aqui a... Olhem esse loop aqui, pessoal. É só um controle do loop, tá? Não tem a parte de corpo do loop. Não tem uma utilidade aqui interna, mas tem a inicialização. Coloquei 0 no registrador R1. Aí, entrei no laço, sem fazer nada. Não tem um controle inicial. Aí, lá embaixo, eu adicionei 4 ao registrador 1, comparei com 100, ó, não vou colocar 4, vou colocar 1, tá? Para ficar bem fácil de enxergar aqui. Comparei com 100, se for diferente de 100, vai para loop, tá? Esse é o primeiro código. Agora... vou fazer um segundo, um pouquinho mais para baixo. É que esse aqui precisa de uma instrução chamada SLT, que faz uma comparação do registrador 1 com o valor 100. Se R1 for menor do que 100, vai para fim. Ele faz, na verdade, ele faz assim, ó. Não é bem isso que ele faz, não. Ele faz. Se R1 for menor do que 100, ele guarda no registrador R2 o valor 1 verdadeiro, tá? E aí eu comparo o registrador R2 com o valor verdadeiro e vou para fim. Repara que tem 2 passos aí para eu fazer uma saída de laço. E aí, lá no finalzinho, eu tenho que pôr um jump para loop. Tá? Fiz um códigozinho de 2 laços em linguagem de montagem. O primeiro é um loop bem simples, onde eu entro sem fazer comparação nenhuma, e no finalzinho dele, eu faço um incremento da variável de controle, comparo com 100, e se for diferente de 100, eu volto para loop, tá? Então, eu não fiz comparação com menor, tá? Eu fiz com diferente para ficar bem fácil. No segundo,
eu inicializei com 0. Deixa eu ver se está certo aqui. Inicializei R1 com 0. Comparo R1 com 100. Eu tenho que fazer o incremento aqui que eu esqueci. DDI, R1, R1, 1. Veja, eu não sei como que vai estar sendo usado esse laço aqui, né? Antes ou depois ele tem corpo, mas em algum momento eu acrescento 1 no R1. Eu comparo R1 com 100. Se R1 for menor do que 100, eu vou para fim, tá? É isso que está acontecendo nessas duas linhas aqui. Só que eu tenho que fazer isso em 2 etapas, tá? Porque a comparação de menor, eu não tenho um desvio para isso. Então, eu tenho que fazer com essa comparação com SLT, gravar no registrador R2 verdadeiro ou falso, e aí comparar com o branch. Tá? Se R2, que é o resultado da comparação, né, for verdadeiro, é porque... Opa! Aí eu vou comparar... Fazer assim, ó. R2 com R0. Aqui, ó. R0 tem sempre o valor 0, tá? Vou colocar aqui, ó. R0 igual a 0. Se R2 for 0, for falso, significa que o R1 não é menor do que 100. Tá? Então, eu quero sair do laço. Eu quero sair do laço quando o R1 chegar a 100. É um laço similar àquele primeiro, só que eu tenho saída de laços de forma diferente. Uma com o branch not equal, outra com o branch equal, tá? Uma delas, a primeira, sai do laço, uma delas, o branch equal, que fica rodando no laço com o branch not equal, quando ele toma quando ele desvia para o loop, ou ele fica girando no laço, fica iterando, né? E ele sai do laço simplesmente quando a comparação dá falsa. Aí ele já vem para... É como se fosse o fim aqui, ó. Né? Ele não vai para fim explicitamente, mas quando ele não desvia, ele vai para fim naturalmente. Tá? No segundo, a saída do laço é explícita. E a iteração no laço está acontecendo por um jump. Tá? Então, são duas maneiras diferentes de escrever um laço que tem efeito muito parecido. Tá? A pergunta que eu queria que vocês me respondessem é o seguinte, tá? Ela não é tão simplesinha, tá? Mas vale a pena a gente pensar. Tá? Se a gente tivesse que usar 2 mecanismos de predição, um deles, not taking, ou seja, usar como default não tomado o desvio, e a outra como tomado o desvio. Em qual dos dois aqui a predição not taking é melhor? E em qual delas a predição taking parece melhor? Tá? Não precisa dar uma melhor para mim, assim, falar, puxa, em 98% dos casos essa aqui é melhor. Não precisa dar, assim, uma resposta tão mensurada, assim, né? Pode ser intuitivo, tá? Mas tentem me dizer se vocês conseguem enxergar casos onde uma é melhor do que a outra. E por quê? Vê se vocês conseguem. Se vocês conseguirem, é porque eu sei que vocês conseguiram entender a ideia geral dessa parte de desvios. E de predição, principalmente. A gente vai precisar bastante disso. Vamos lá, o que vocês acham? Professora, Oi? não só colaborando, acho que ele tem o mesmo conceito quando você cria esses 2 loops, qual a instrução que ele vai estar executando? Por exemplo, que ele está adicionando algo dentro da instrução a nível de hardware, né? Qual a aplicação que ele vai estar... Eu estou fazendo só o controle de 2 laços. Eu estou fazendo só o controlezinho dos laços sem pensar nas instruções, assim, no corpo do laço, tá? Então, essa primeira instrução aqui é como se ela fosse um file, como se a gente estivesse olhando o código assim, ó.
Um while, mais ou menos algo do tipo, while, como se fosse um i igual a 0. While i diferente de 100. É só isso aqui. Abre e fecha, porque eu não estou fazendo nada dentro do código. Eu não tenho um corpo do laço aqui, nesse exemplo. Deixa eu ver se... Esse ADD ali... E mais. Se for uma o ADD é o mais, então? Oi? O ADD, só para porque... O ADD seria o quê? E mais. Isso mesmo. Ó, esse último aqui dá para a gente simplificar, tá? Que talvez eu tenha complicado ele ali no final. Vamos fazer assim, ó. Branch I. Eu fui usar o menor ali, eu acho que eu atrapalhei, quer ver, ó? Vamos fazer ADDI R1. É que aqui tem que ser ADDI, tá bom, Abrão? Que só para ser exata, é ADDI, não é ADD. Porque tá usando uma constante, tem que ser ADDI. Vamos fazer assim, ó. Branch equal. Pronto, aqui eu acho que eu tinha complicado usando o menor. Branch equal R2 sem fim. Se R1 for igual a 100, vai para fim. Se não, faz um jump loop. Comparação no final do código. Que eu queria talvez... Deixa eu ver aqui. Acho que aqui já é suficiente. Saída com branch para fim. E o outro iteração com branch not equal para loop. Acho que assim tá simples e tá mais fácil de entender. Esse outro caso aqui, ó. Esse aqui é como se fosse um do. É como se fosse um do while, tá? Mas até assim, para ficar. Vou mexer aqui para ficar bem. Agora sim, Abraão, ó, mudando a ordem, tá? Ó. Primeiro compara, aí fica um while, ó. Primeiro compara com 100, mas aí vai ficar ruim. O problema é que eu tô querendo fazer sem usar a instrução de comparação, né? Vou fazer direto com branch. Vou colocar similar, tá? Tentar bem uma tradução exata. Vou colocar similar a. Ambos os códigos são similares a isso. Só a diferença entre eles, ó, não vou fazer tradução bem exata, porque nenhum dos dois vai ficar muito perfeitinho. Mas ambos os códigos são similares a esse while, tá? Rodam 100 vezes, só que um deles tem a saída usando BNE, o outro saída usando branch equal. A saída de um deles é explícita, a outra não. Né? A saída de um deles é explícita para fim, com branch equal, e o outro... A iteração é com branch not equal e a saída é quando branch not equal não é tomado. Então, só a escrita é diferente, tá? Vocês conseguiram me dar uma resposta aqui? Conseguiram? Qual que vocês acham que funcionaria melhor para uma predição not taking? Vocês conseguem enxergar? Predizer que não seria tomado. É bem intuitivo, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês sabem isso. Pensando em alto nível, vocês sabem, né? O Celso respondeu o segundo loop. Olha só. O segundo loop quantas vezes, pessoal, esse branch aqui vai ser tomado? Né? Quantas vezes, de fato, a comparação vai dar verdadeira de R1 com 100? Somente uma vez. Todas as outras vezes vai dar falso, porque o R1 começa em 0, vai ser incrementado de 1 em 1. Para cada uma das 100 vezes que ele vai ser comparado, vai dar falso, só em uma vez vai dar verdadeiro.
Então, para cá, é muito melhor o not taking, tá? Para cá. Aqui, vamos ver se eu consigo rabiscar. Aqui é muito melhor not taking. Nessa segunda, desculpa. Tá? Muito melhor not taking. Das 100 vezes, se a gente até tivesse que fazer uma previsão rápida aqui, das 100 vezes que a gente passar por esse código aqui, tá? Vou até colocar aqui, ó. Não vou colocar exato, porque depois, na hora que a gente fizer a gente tem que olhar bem passo a passo, né? Vamos colocar 99% das vezes. Tá? 99% das vezes aqui, ó, ele vai acertar. Ele vai errar uma vez. Concordam comigo? Na verdade, vai ser bem assim. Opa! Depende de como você começar a predição, né? Vai ser not taking. Se começar com predição not taking, ele já acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, vai acertando. Na última, ele erra, né? Na última, ele erra, inevitavelmente, né? Aí desvia e pronto. Agora, se você começar com predição taking, ele erra a primeira, aí inverte a predição, aí acerta a segunda, acerta a terceira, acerta a quarta e erra a última. Então, pode ser que ele erre 2 de 100, ou pode ser que ele erre 1 de 100, depende de como começa a predição, tá? Se você, né, a not taking é muito melhor, com certeza, para essa última. Já nessa daqui de cima, a gente tem a situação inversa, né? Esse BME, esse branch aqui, ele é um branch de controle do loop, onde a gente tende a ficar iterando no loop. Ó, se a gente olhar os dados aqui, quando a gente entra no loop, a tendência é a gente ficar iterando no loop, né? Então, quando o compilador olha esse tipo de laço aqui, ele olha e fala, bom, a tendência nesse código aqui é eu ficar iterando aqui. É um branch de controle aqui para repetição, né? Então, comecei em 0, o meu R1, e o R1 vai ser incrementado em 1 unidade, até chegar em 100. Lógico que se ele conhece os dados assim, muito melhor, mas às vezes ele não conhece, ele não sabe essa constante 100, ele não sabe quantas vezes vai ficar, e nem se vai ficar nem que seja uma vez só, ele não sabe, mas ele espera que sim, né? Então, a predição para esse tipo de laço é melhor que seja taking, né? Se começar com uma predição taking, né, acerta logo a primeira e vai acertando até a última, né? A última ele erra, né? Porque na última vai dar falso e ele vai sair. Inevitavelmente ele não vai tomar o último desvio, né? E se começar com predição not taking, erra a primeira predição, corrige a predição, acerta as próximas 99 e erra a última, a centésima, né? E assim vai ficar com 98, 99% de acerto com a predição taking, tá? Então, não tem como falar assim, ó, a predição not taking é sempre melhor do que a taking. Não, depende do tipo de desvio, tá? Geralmente, desvios que tem, por isso que eu estava pensando em fazer while e do while, mas para fazer exatamente o while e do while, eu ia ter que usar instruções de comparação que a gente não viu, tá? Instruções que fazem comparação no começo, como é o caso do while, né? Instruções que fazem comparação no começo do laço e já fazem a saída, né? A saída do laço explícita, assim como essa daqui, tem predição melhor not taking, tá? E códigos como esse aqui, que fazem a comparação geralmente no final, e o loop é usado explicitamente assim com o próprio branch, é o branch que faz o loop, tem predição melhor taking, tá? Então, esse tipo de esqueminha básico de predição taking e not taking já tem bastante ganho, né? Só de fazer coisas bem simples como essas que a gente fez hoje, analisando o código. Tá? Agora sim, pessoal, queria ter dado esse último exemplo e agora eu vou finalizar. Dúvidas, turma? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Ou podemos fechar? Tudo bem?
tudo tranquilo. Beleza. Beleza, turminha. Ó, tô fechando essa parte de revisão de pipeline, tá? Vou procurar uma lista para a gente discutir um pouquinho de pipeline em exercícios. Um pouquinho que seja de revisão nos exercícios, mas não pretendo entrar nessa parte de nem de codificação em linguagem de montagem, só mesmo o suficiente assim para fazer pequenos exercícios que sejam necessários para a gente entender conceitos mais importantes, tá? Não é foco em formato, em lógica de programação, nada disso. É só realmente o que é preciso para a gente poder entender conceitos mais importantes da parte do tópico que a gente estiver estudando, tá? Pode ser que seja necessário algum códigozinho pequeno. Tá? E um pouquinho sim de desempenho na parte de pipeline. Vou ver se eu consigo montar uma listinha para postar para vocês. E essa eu acho que eu não tenho, vou ter que providenciar. E aí, na semana que vem, a gente entra na parte de ILP mesmo, que é a parte de paralelismo e nível de instrução, que aí é tópico, é o que eu falei para vocês, que é o núcleo da disciplina, tá? É o tópico essencial aí da disciplina, que aí eu pediria que, se possível, não faltar a primeira aula, para a gente não faltar o início, né, e ver se consegue assistir a aula síncrona, ou pelo menos já ir pegando os vídeos em sequência, para não atrapalhar a construção aí do conhecimento e não se perder, tá bom? Então, nos vemos na terça que vem. Daqui a pouquinho eu já posto o vídeo de hoje, tá? Beleza. Beleza, turminha, um abraço para todos, um bom final de semana. Até mais. Final de semana, professor. Até semana que vem. Beijo para todos, até. Tchau, tchau.